E aí, beleza? No futuro, a humanidade criou a Clipper 822, uma estação de pesquisa e perfuração localizada no abismo do oceano, a fim de descobrir se ainda existia fontes de combustíveis fósseis que se esgotaram. A engenheira mecânica Nora está em sua rotina matinal, subitamente interrompida por luzes piscando e um pequeno vazamento. De repente, Nora se depara com uma força implacável do oceano invadindo a estação e, correndo contra o tempo, ela tenta alertar seus colegas para se abrigarem na cápsula de descompressão. Mas apenas Rodrigo consegue chegar até lá e Nora precisa abrir o computador e forçar sua ativação. Ela demonstra ser rápida em resolver problemas na engenharia, embora consiga, 2 tripulantes são deixados para trás, pois boa parte da estação eclodiu e não teriam como salvá-los. Determinados a escapar, Nora e Rodrigo embarcam na busca pelos módulos de evacuação e, em meio aos destroços e à escuridão, eles encontram um tripulante chamado Paul, que depois de resgatá-lo, se une ao grupo em luta pela sobrevivência. Juntos, os 3 se arrastam por um espaço confinado, encontrando corpos de colegas mortos, e logo depois chegam finalmente ao compartimento de módulos de evacuação, onde o capitão Lucien ficou para trás enquanto os outros escapavam nos pods de evacuação. Enquanto Nora usa um computador para destravar a porta, Lucien envia Paul e Rodrigo para verificar o submarino. Uma vez que ela é aberta, Lucien envia ela para a sala de controle e os outros rapazes informam que os submarinos não estão funcionando. Na sala de controle, Nora encontra a bióloga Emily e o engenheiro Leon, que são casados, e à medida que os outros 3 se juntam a eles, Emily explica que a energia acumulada na estação não tem para onde ir e poderia causar um derretimento a qualquer momento. Como não tem como contatar a superfície, Lucien sugere que se mudem para outra estação chamada Roebuck 641, o que exigirá que eles usem trajes pressurizados e caminhem quilômetros sem saber o que vão achar por lá. Claro que a tripulação odeia a ideia, mas Leon reproduz uma gravação da última transmissão do local da perfuração, que parece que os homens estavam sendo atacados pelo mesmo ruído misterioso de antes, e a temperatura lá fora também subiu 10 graus, o que não faz sentido porque a essa profundidade seria impossível. Mas como não tem escolha, aceitam ir para Roebuck e a tripulação começa a se preparar com os trajes. Emily está nervosa porque nunca mergulhou antes e ninguém nunca andou do lado de fora por mais do que 10 minutos. Paul, sempre brincalhão, se certifica de levar seu coelho de pelúcia com ele e Rodrigo verifica os últimos 2 capacetes, escolhe um e dá o outro para Nora. Devido aos ruídos que eles ouvem na gravação, Leon decide pegar uma arma antes de sair e Paul a mesma coisa. Quando todos estão prontos, eles entram no elevador e Leon avisa que a escotilha externa foi destroçada. Então a pressão os atingirá com força. Fissuras começam a aparecer no capacete de Rodrigo e Nora percebe, então ela tenta dizer para Leon não abrir a porta, mas é tarde demais. A água vem com uma pressão muito forte, atinge o capacete de Rodrigo e isso implode a cabeça e o corpo dele, o matando naquele momento. Não há tempo de ficar ali e precisam seguir em frente, então pulam em um elevador de carga e descem. E Nora se sente culpada, porque Rodrigo sabia que o capacete dele estava quebrado e deu o último bom de propósito para ela. Enquanto o elevador os leva para baixo, recebem um sinal de socorro de um dos pods. Então, pensando que poderiam resgatar outros sobreviventes, Lucien envia Paul e Leon para investigar. E Paul faz questão de dar o coelho para Emily antes de partir para que ela cuide do seu amigo. Enquanto descem, Nora usa um exercício de memória com o capitão e Emily para diminuir a tensão. No entanto, está escuro lá fora e as plataformas estão instáveis, mas os homens continuam seguindo as instruções de Nora. Os mesmos barulhos estranhos de antes podem ser ouvidos aqui também, e eles descobrem que o pod implodiu e está coberto por uma espécie de organismo semelhante a algas estranhas. Eles também encontram um corpo, mas como não há ninguém para resgatar, Lucien ordena que voltem, mas Paul não ouve. Ele está distraído com uma forma estranha nas costas do corpo morto, que de repente se move e o ataca. Leon atira na criatura e momentos depois eles trazem ela para dentro da estação. Emily a examina, notando suas garras e bocas que são usadas para se alimentar, mas não consegue encontrar os olhos. E ela explica as possibilidades de agora terem encontrado uma nova espécie. Só que nesse momento o elevador perde energia
energia e para de se mover, e os ruídos de antes podem ser ouvidos do lado de fora. Paul percebe que aquela criatura que pegaram na verdade é um filhote, então ele fecha bem a porta. Nora consegue desativar o elevador, mas por algum motivo ainda não está se movendo. De repente, uma criatura adulta aparece e toda a estação Keeper explode e o elevador começa a cair sem controle. A equipe se apressa e coloca os capacetes de volta até atingirem o fundo do mar e eles mal conseguem sair a tempo. Só que uma vez do lado de fora, precisam continuar se movendo rapidamente porque os destroços da explosão estão caindo ao redor deles. Liam é atingido, mas Lucien e Nora o salvam e ajudam a chegar a uma estação onde descobrem que o purificador de oxigênio está danificado. Nora força a abertura de um painel de controle para chamar um transportador, enquanto ouvem as criaturas rugindo do lado de fora. São obrigados a parar o transportador porque o túnel está inundado, então continuam a pé e descobrem mais destroços bloqueando o caminho. Nora se voluntaria para mergulhar e encontrar uma nova saída, e há um caminho sob os destroços que parece ser apertado, mas ainda é grande o suficiente para todos passarem. Lucien conecta cada membro da equipe com fios e todos atravessam sem problemas. Mas Paul diz que viu algo atrás dele e fica para trás. Eles conseguem puxá-lo, mas assim que ele tira o capacete, seu fio começa a ser puxado do outro lado. Paul dá seu coelho de brinquedo e coloca o capacete de volta, e a equipe tenta ao máximo segurá-lo. Mas é tarde demais, a criatura o arranca para fora do traje e o mata naquele momento. A equipe foge para uma sala de comunicação, onde Lucien tenta pedir ajuda, mas sem sucesso. Liam vê a sombra através da janela e pergunta como isso era possível. Emily responde que isso é porque estavam cavando fundo demais no oceano e despertaram algo que agora quer se vingar. Lucien percebe que a janela está começando a se rachar e não podem ficar ali por muito tempo, mas estão preocupados com Liam, pois seu traje não é capaz de suportar. Só que mesmo ele pedindo para ficar, os outros se recusam a deixá-lo para trás e concordam em ajudá-lo. Os quatro saem para atravessar o fundo do oceano, porém não passa muito tempo e uma criatura aparece nadando ao redor deles. Desligam as luzes do traje para não chamar a atenção, mas isso não ajuda. A criatura reaparece e captura Liam, levando-o para dentro de uma caverna. No entanto, como ainda conseguem ver seu pé na entrada, Lucien entra na caverna e encontra vivo, então começa a puxá-lo. Lucien faz o resgate e volta à caverna para recuperar sua arma, mas a criatura o encontra e o puxa para o fundo, arrastando Nora porque ela está presa a ele pelos fios. Nora pousa em uma plataforma e Lucien fica enroscado na borda. Ela pretende ajudá-lo, mas a criatura aparece e se aproxima, colocando a boca em seu capacete. Lucien pula na criatura, então o arrasta com ele, enquanto desce mais fundo na água ainda. A pressão os matará em breve, então Lucien se sacrifica e desengata seu traje de Nora, fazendo com que ela flutue para longe antes que ele imploda no fundo do mar. Nora perde a consciência por alguns segundos e quando acorda descobre que seu traje está falhando. Depois de se assustar com um polvo, ela foge e encontra uma porta e entra na estação abandonada de Shepard. Ela fica triste pela perda do seu capitão e depois troca a roupa e explora o local. Tenta enviar uma mensagem para Emily, só que não funciona, mas encontra um mapa no local da perfuração no antigo armário de Lucien e determinada a sobreviver, ela veste um traje diferente que encontra. Pega um sinalizador e sai novamente para o fundo do oceano em busca de achar a outra estação conforme eles tinham planejado. Ela está seguindo as marcações quando começa a ouvir a voz de Emily. Então ela se apressa em direção a Emily, que a faz correr também, pois pensa que Nora é uma das criaturas. Nora pula em cima dela e a acalma, dizendo que está muito orgulhosa dela sobreviver e ainda manter Liam vivo. Junto, elas arrastam Liam pelo chão enquanto continuam a andar, mantendo suas mentes distraídas com o exercício de memória. E assim, finalmente, elas encontram a estação, que está brilhante, parecendo que tudo está funcionando, e ao entrarem descobrem que há o ninho dessas criaturas suspenso no teto e aparentemente dormindo ou hibernando. Depois de desligarem as luzes de seus trajes, as duas tentam se mover sorrateiramente,
mas o alarme de oxigênio de Emily começa a soar. Uma das criaturas acorda e agarra Nora, que diz a Emily para pegar Liam e correr para a porta. Porém, a criatura começa a engolir Nora, então ela atira com a pistola sinalizadora de dentro e consegue se libertar. Porém, as outras criaturas começam a acordar e Nora prepara mais um tiro, só que nota que as criaturas estão sendo guiadas por algo enorme e rugindo. Nora atira sua pistola de sinal à distância e descobre que há um monstro maior e se aproximando. Na verdade, essa criatura é um antigo Cthulhu, uma das criaturas pré-históricas que vivia no fundo do mar. Então ela começa a correr e o Cthulhu pousa atrás dela e causa uma explosão que deixa inconsciente. Felizmente ela é salva por Emily, que a agarra e a leva para dentro da estação, e Nora está ficando sem oxigênio no traje, mas seu capacete está preso. Então Emily pega um extintor de incêndio e quebra o capacete, e com isso Nora volta a respirar. Então, após ajudar Liam a sair de seu traje, os três correm pelos corredores diferentes até encontrarem a sala de controle, onde agora podem ver o Cthulhu e suas criaturas pela janela. A estação está lentamente sendo inundada e várias portas estão sendo trancadas pelo sistema de emergência, mas eles conseguem encontrar o caminho depois de desviar de algumas ondas que se aproximavam, e há 3 pods esperando por eles, mas apenas 2 deles estão funcionando. Nora não informa o casal sobre isso e colocam Liam no primeiro pod e o enviam com um coelho de pelúcia de Paul. Depois é a vez de Emily, mas ela se recusa a entrar quando descobre sobre o outro pod não funcionando. Como estão ficando sem tempo, Nora bate em Emily e a força a entrar no pod, dizendo a ela que tudo ficará bem e a envia para fora. Nora aceitou seu destino, mas começa a se preocupar quando percebe que as criaturas estão indo atrás dos pods. Nora então elabora um plano. Lembrando-se de que Emily disse que a estação tem muita energia acumulada, Nora usa o computador para iniciar uma sobrecarga na base nuclear da estação, causando assim uma explosão massiva que mata não só ela, como o Cthulhu e suas criaturas, e os pods conseguem escapar com segurança. Dias depois, várias notícias sobre o incidente e relatórios que dizem que todas as informações estão classificadas como ultra secreta e ninguém tem permissão para falar com os sobreviventes. Todas as filmagens de vigilância foram destruídas pelos danos e a empresa se recusa a ajudar o governo na investigação, pois planejam reconstruir e continuar perfurando. Terminando assim, Ameaça Profunda, filme de ficção científica de 2020, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis! Fui!